Fala pessoal, eu sou o Luiz aqui do Instituto Santo Atanásio e nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Padre José, que é paranaense, e também vamos conversar um pouco sobre a palestra que ele nos deu aqui na Terceira Liga Cristo Rei Sul, que era sobre o Venha o Vosso Reino Eucarístico, certo? Acertei. No making off vocês vão descobrir o porquê que eu estou falando isso. Mas gente, quero conhecer um pouquinho mais o Padre José, se você puder contar um pouco da sua história, né? Eu gosto de trazer sempre isso. Como é que você chegou até aqui? A sua congregação, como é que funcionou tudo até aqui? Sim, bom, eu recebi o chamado de Deus, por assim dizer, né? Quando eu tinha 17, 18 anos de idade, não conhecia absolutamente nada de igreja. Sou de uma paróquia redentorista lá na cidade de Telêmaco Borba, interior do Paraná. E aquilo era tudo o quanto eu sabia de igreja. Sabia que Deus me queria padre, estava me chamando para o sacerdócio. Então busquei inteirar-me do assunto ali com os padres da paróquia, enfim. Fiz um acompanhamento vocacional, ingressei no seminário redentorista, fiquei 9 meses lá, até que conheci a Sociedade dos Servos da Eucaristia, que é a congregação na qual eu estou hoje. Fui ordenado diácono em dezembro de 2017 e sacerdote no dia 12 de maio de 2018. Mês que vem agora completo 4 anos de sacerdócio. E o meu contato com a Liga Cristo Rei veio por meio do Centro Dom Bosco, né? Participei da Liga Nacional no ano passado e hoje estou aqui, lisonjeado com esse convite para poder palestrar aqui na Regional Sul. Muito bem. Então, hoje o senhor falou um pouquinho com a gente, né, sobre esse tema que é bem importante, né, a gente refletir um pouco mais sobre o poder eucarístico também, né, o Santíssimo Sacramento, que afinal é o cerne de toda a nossa fé católica, né. E eu queria que o senhor trouxesse alguns pontos que o senhor nos falou ali, que foram muito importantes na sua palestra. Sim, o lema da Liga, ou melhor dizendo, a finalidade da Liga, que é o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dizia na palestra que na nossa conversão nós nos encontramos com uma pessoa, a Nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa pessoa ela se encontra nos sacrários. Então é extremamente necessário que na Santíssima Eucaristia nós o reconheçamos como Rei e é necessário dar a Ele o trono do nosso coração em primeiro lugar, né? Para que Nosso Senhor reine na sociedade. É necessário antes que Ele reze nessa sociedade menor, né? Por assim dizer, base de todas, que é o indivíduo, o coração de cada indivíduo. E sem este reinado, dificilmente Ele virá reinar na sociedade. Então, eu falava muito sobre a questão de colocarmos-nos sob a exposição deste sol, que é Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, para que, marcados, queimados por Ele, né, tendo um coração incandescente, nós possamos, tendo uma alma eucarística, né, incendiar tantos outros corações. E, sem dúvida alguma, este é um ponto de suma importância para que Ele venha reinar na sociedade como Rei. Sim, essa analogia do sol foi muito interessante. Até eu confesso que, para mim, foi uma analogia nova, como um sol que nos norteia, que nos aquece, né, que nós vamos para o sol, afinal a gente fica marcado, então não é à toa que Cristo é o nosso sol. Mas, indo para uma parte mais polêmica, né, toda a Liga Cristo Rei, que está acontecendo aqui em Curitiba, está muito voltada nessa parte dos tempos de crise. A igreja está enfrentando um tempo muito difícil, muito complicado, né, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e até mesmo para nós leigos está sendo um pouco difícil de discernir tudo ao mesmo tempo. E como é que o senhor poderia nos dar um norte de como é que a gente faz para encontrar esse sol, né? Porque muitas vezes o tempo fica muito nebuloso, com tantas informações, com esse imediatismo, com esse relativismo, então fica muito difícil de encontrar o sol no meio de tanta nebulosidade. Como é que a gente faz para encontrar isso? Bom, ele se encontra em todo e qualquer sacrário, né? O grande problema é que as pessoas não conseguem transcender, né? Então, São Paulo ele afirma que
o homem que coloca a sua esperança nessa vida é de todos o mais digno de pena, né? Então, infelizmente, muitos na igreja estão influenciados por esse pensamento imanentista e acabam como que procurando respostas aqui e agora. E é a situação política, enfim, né? Vivemos uma crise moral, vivemos uma crise... Não, a gente vive uma crise eucarística, né? Então, o sol está lá, né? Irradiando constantemente em cada Santa Missa, em cada igreja. Basta que as pessoas elas lembrem da finalidade das suas vidas, né? Lembrem da finalidade das suas vidas, lembrem da vida eterna, enfim, lembre que este Deus que nos chama para gozar eternamente no céu com Ele, Ele quis permanecer entre nós, né? Então basta ir a qualquer igreja, visitar qualquer sacrário, e nós ali iremos encontrar este sol. Mas é sumamente necessário, como eu disse, né? Transcender, né? Essa crise toda, como a águia, né? A águia voa acima das nuvens e ela consegue sempre ter este contato com o sol, de igual modo nós. Se nós não transcendermos, se nós tivermos esse pensamento imanentista e buscarmos respostas com as nossas próprias forças, infelizmente a gente vai cair em desespero, tudo vai ficar muito mais difícil, enfim. Então, assim como a águia, a gente precisa voar alto, ter um pensamento sobrenatural, e como disse, qualquer sacrário, este sol estará lá a brilhar. Né? É o alimento, né? Exatamente. Não dá pra a gente se alimentar somente de um alimento espiritual ou de um alimento somente carnal, tem que ser dos dois. Sim. Afinal de contas, a gente não é só carne ou só alma, né? É um conjunto de tudo isso. E enquanto o senhor foi falando, por exemplo, hoje na palestra, algo que me chamou muito a atenção e que me remeteu foi a metáfora da pomba da Arca de Noé, sabe? Porque... Eu falo de novo. Enquanto o senhor estava falando lá, na palestra, me remeteu muito à metáfora da pomba, né? Aí Noé soltou a pomba, e aí quando ela não retornou mais, quer dizer que tudo tinha voltado ao normal. E seguindo isso, e pensando ao mesmo tempo que Deus é o nosso sol da justiça, como a gente encontra em muitos livros também, né? E como muitos santos, eu gosto até de citar Santo Agostinho, Confissões, que ele mostra isso, que não existe um outro caminho, as escrituras também mostram isso. Então, nós vivemos em um tempo muito difícil, em um tempo muito nebuloso. O sol sempre está lá. Só que mesmo assim, as pessoas ainda não o encontram, né? E eu queria realmente que o Senhor nos desse pelo menos uma ou duas maneiras de encontrar, porque ir ao sacrário parece uma coisa muito simples, né? Mas isso envolve não só ir lá e comungar, envolve virtude, envolve uma confissão, uma boa confissão, estar em estado de graça. Então, como é que a gente faz quando temos uma situação em que nem todos os lugares têm padres, nem todas as pessoas têm acesso à Eucaristia? Existe alguma alternativa, existe alguma forma de acabar conseguindo encontrar o sol? Sem dúvida. Bom, eu volto, né, a falar sobre essa questão de a necessidade de tratarmos a Nosso Senhor como uma pessoa, né? O Senhor Jesus Cristo é uma pessoa. Então, sendo uma pessoa, nós podemos nos dirigir a ela, né, quando necessário for. E os santos, eles nos ensinam muito, e isso santificou a muitos, né, a fazer o exercício da presença de Deus, né? Deus está aqui e me vê. Então, é claro, Nosso Senhor, sendo Deus, né, onipresente, Ele não está somente encerrado num sacrário, mas lá nós o encontramos, o seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas Ele é um Deus onipresente, então Ele está absolutamente em todos os lugares e particularmente dentro de nós, né? Sim. Santo Agostinho, aquele seu maravilhoso poema, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estavas dentro e eu fora. Né? Então, por vezes, a gente acaba buscando a Nosso Senhor fora, mas é necessário lançar um olhar para dentro. Então, este exercício da presença de Deus, Deus está aqui e me vê. Deus está aqui e me vê. A partir desse exercício, eu conseguirei obter 3 resultados, por assim dizer. Primeira coisa, deixar o pecado. Então, o filho teimoso, quando o pai está perto, ele sempre se comporta
evita as falhas, enfim. O segundo efeito é o crescimento das virtudes, né? Um empregado, quando o seu patrão está por ali, ele procura ser o melhor empregado da empresa. Né? Já quando o patrão sai é outra história. Mas quando o patrão ali está, enfim. E o último efeito é uma maior união com Deus. Né? Deixar o pecado. Deus está aqui e me vê. Eu preciso esforçar, né? Para evitar as ocasiões de pecado, buscar esse aperfeiçoamento e ter uma maior união com Ele. Então, para essas pessoas que se encontram nessas condições, basta lembrar que, obviamente, não no seu corpo, sangue, alma e divindade, mas este sol divino ele está a brilhar no nosso interior. Tem que tirar alguns entulhos ali para poder acessá-lo, mas ele está lá. Que legal! E então, para acabar, antes de agradecer a vossa presença, a gente está fazendo uma campanha, né, sobre as virtudes morais, que é o livro Moralia, né? E eventualmente a gente está procurando sempre alguma orientação de um sacerdote sobre as virtudes. E o que mais nos surpreende é que cada sacerdote acaba falando uma coisa sobre as virtudes e tudo no final se complementa, né? Então, na visão do Senhor, que é um sacerdote, é jovem, eu acho isso muito bacana de se ressaltar, jovem, né? Que geralmente, quando as pessoas ainda hoje pensam num padre, pensam num senhorzinho já barbudinho, né? Mas um senhor que é um padre, que é um sacerdote jovem, sobre as virtudes. O que o senhor nos diria para procurar as virtudes, ou como é que eu posso procurar essas virtudes, que são muitas, e muitas vezes a gente pensa, poxa, eu não vou conseguir nenhuma delas, não sou digno bastante de conseguir essas virtudes, ou não consigo me basear ou imitar a Cristo, como aquele famoso livro, porque eu estou muito longe disso, numa realidade muito distante. Então, qual seria, então, para acabar, a orientação que você daria para nós jovens, ou para nós todos fiéis, para essa busca das virtudes? O que a gente pode fazer, então, para encontrar mais facilmente esse sol, né? Sim. Basicamente, hoje as pessoas estão muito, muito presas a métodos, né? A métodos, enfim. Mas acontece que a vida espiritual, ela não é algo redondinho, enfim, né? Basta eu aplicar determinado método e prontamente irei obter um fim. Sim. Então, basicamente, esse caminho da busca das virtudes, ele se desenvolve naturalmente a partir do momento que a pessoa ela se propõe a ter uma vida de oração, ela se propõe a ter uma maior união com Deus, enfim. Então, eu sempre digo aos meus, né, eu sempre ofereço ali um plano de vida espiritual para que essas pessoas possam, né, espalhar ali pelo seu dia momentos de oração, de união com Deus, e quanto mais unido a Ele eu estou, Ele vai operando em mim esse projeto de configuração a Ele. Então, muito se lê, muito se estuda, e por aí, mas pouco se reza. Então, a partir do momento que a pessoa se dispõe a rezar, esse caminho de crescimento das virtudes ele acontece naturalmente, sem que a pessoa perceba. Que bacana, bacana. Então, muito obrigado, Padre, por estar aqui na Liga Cristo Rei, né? Muito obrigado por ter palestrado pra gente. Eu vi que o pessoal gostou muito da sua palestra e também tá nas redes sociais. Se você aí quiser dar uma olhadinha, você pode ver nas redes sociais. Muito obrigado mesmo, Padre. A gente agradece, e aqui fica um convite para a próxima ou para as próximas Ligas Cristo Rei que virão também. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Como disse, lisonjeado por poder estar aqui. Uma grande alegria e gratidão também a vocês pelo convite. Deus abençoe a todos. Amém. Viva Cristo Rei. Viva.